trecho é sobre a ressurreição. Nós não estamos na Páscoa, né? Tá estranho ler este trecho, né? Mas olha que eu tenho alguma coisa para falar, para passar aos irmãos, né? Glórias a Deus. A ressurreição, Lucas capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras me pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Vocês podem imaginar da onde e o cenário depois de que uma pessoa querida, todos nós com certeza já passamos por isso, uma pessoa querida falece por muitos dias, ou talvez até se estende o luto ou o sentimento por alguns meses, se estende o luto da perda de uma pessoa. Essas mulheres, elas estavam passando por isto. Eu fico pensando que elas foram até o sepulcro, nem assim com essa certeza, né, que Jesus havia ressuscitado. Embora elas ouviram as palavras de ressurreição, que Jesus seria entregue, o próprio texto fala que elas chegaram a ouvir isso, que elas se lembraram dessas conversas, dessas palavras que Jesus falou. Mas aqui elas não estavam assim, vamos dizer, crentes, ou não podiam imaginar que aquelas palavras iriam se tornar uma realidade. Porque crer numa ressurreição é alguma coisa que somente é possível pela revelação de Deus. Não é qualquer um que pode crer na ressurreição. Nós cremos na ressurreição e estamos aqui porque o Senhor Deus nos ajuda. O Senhor Deus nos convence sobre isso. O Espírito Santo, através do Espírito Santo, Ele nos convence desta verdade. Mas aquelas mulheres, elas levavam com elas especiarias. Especiarias eram como se fossem uns perfumes, ungüentos, alguma coisa para passar no corpo, talvez, que era um costume daquela época, talvez não tivessem
tido tempo de fazer isso, e agora queriam, vamos dizer, prestar uma certa honraria, o costume da época. Nem sabiam como é que isso ia acontecer, a pedra, ou iriam depositar fora do sepulcro. Alguma coisa elas pensavam, mas elas não estavam certas e nem podiam imaginar que Jesus estaria ressuscitado. Ao se aproximarem, encontram a pedra revolvida, como se alguém tirasse. Vocês veem no cemitério, né? Alguns dizem que é uma pedra arredondada que se virava, né? Enfim, isso não vem muito ao caso. Mas alguém teria que fazer aquilo. Talvez aquelas mulheres com alguma força pudessem virar aquela pedra. Alguma coisa, algum plano elas tinham. Mas jamais, eu fico pensando que elas não tinham essa... Não é que elas não criam, elas estavam indo lá para honrar o corpo. Mas chegando ali, elas tiveram essa alegria de saber que Jesus havia ressuscitado. Glórias a Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou falando isso porque às vezes nós saímos de uma situação e nós não temos não estamos alegres, ou passamos por uma tristeza muito grande. Mas quando estamos e continuamos nas coisas de Deus, com certeza Deus nos surpreende. Deus nos surpreende com a sua presença, com a sua palavra. Deus está o tempo todo nos renovando, está nos colocando esperança. E nós não estamos aqui, às vezes a gente vem assim, até vem por vir à igreja, vem por vir, assim, até por costume, às vezes porque nós temos talvez alguma atividade na igreja, e aquilo vai acontecer, sabemos que vai acontecer, mas nós muitas vezes somos surpreendidos da maneira como Deus nos trata, como Deus vai cuidar de um determinado assunto que está nos atormentando, que está nos oprimindo. Deus com certeza faz isto. Eu estou usando esse texto aqui como um texto de fundo da mensagem para dizer aos irmãos: Jesus está vivo no meio da sua igreja. Glórias a Deus. Né? Não é como uma religião que acontece e que precisa fazer acontecer, animar. Não. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus está no nosso meio, Ele está garantindo que nós somos pessoas abençoadas, Ele está garantindo que nós ressuscitemos também um dia, Ele está garantindo que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O seu Espírito Santo está nos convencendo que nós somos filhos de Deus. Glórias a Deus, somos participantes das bênçãos dele. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E ele também nos convence que não importa as dificuldades que nós passemos, ele sempre estará conosco, sempre nos dará graça para nós vencermos. Né? Eu não gosto de associar, vamos dizer, as coisas de Deus ao tempo, a determinação de meses ou de anos ou de coisas assim, né? Porque parece que há uma quebra na virada do ano. Parece que as pessoas acham que tudo vai ser novo, tudo vai ser diferente. Irmãos, em nome de Jesus, tudo já aconteceu para nós, tudo já foi feito para nós.
Todos nós aqui somos participantes das bênçãos espirituais do Senhor nosso Deus. Não há nada de novo, não vai haver uma nova ressurreição, não vai haver aqui nova descida do Espírito Santo, não vai haver aqui um novo evangelho, irmãos. Tudo que nós recebemos, tudo que o Senhor preparou, nós temos acesso à vida eterna, irmãos. Nós fazemos parte da vida eterna. A ressurreição já aconteceu, você já foi cheio do Espírito Santo, glórias a Deus. Você já tem acesso às Escrituras, você já tem conhecimento, o Espírito Santo já revelou a você os mistérios que não são revelados à maioria das pessoas. Então você já é uma pessoa que participa disso. Não vai acontecer uma coisa maravilhosa como essa de novo, a ressurreição do Senhor Jesus. Já aconteceu, irmão, em nome de Jesus. Já aconteceu que foi vencida a morte. Já aconteceu que foram vencidas as potestades. Já aconteceu que o inferno já foi, vamos dizer, os demônios, as potestades já foram derrotadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então eu posso dizer, tome posse de tudo isso que o Senhor Jesus já nos deu. Glórias a Deus. Ele foi aqui, os evangelhos vão mostrando o poder do Senhor Jesus Cristo, vão mostrando as curas, vão mostrando a libertação, vão mostrando os ensinamentos, tudo isso está acontecendo. E aí, vamos dizer, o derradeiro ato seria a ressurreição. A ressurreição, graças a Deus, ela aconteceu. Glórias a Deus. E você tem acesso a todas as coisas. Você pode orar a Deus agora. Alguém entrou no santuário. Alguém se colocou na frente e disse assim: eu estou substituindo aquelas pessoas que creem em mim. Eu sou o substituto. Eu sou aquele que estou aqui na cruz. Já passei pela cruz, já levei os pecados deles. Então Jesus disse no momento assim de aflição, no momento de, vamos dizer, de conclusão, Jesus diz assim: tudo está feito, tudo está consumado, tudo está conforme planejado, está feito. É como se Jesus fizesse e desse uma assinatura. Tudo está consumado, tudo foi feito. Meu querido irmão, minha querida irmã, muitos irmãos, muitas pessoas ficam procurando coisas novas, como se viesse um evangelho novo, como se fizéssemos um culto cheio de emoções, cheio de apresentações, para nos motivar novamente. Glórias a Deus. Eu quero dizer que já aconteceu, irmão. E você pode, nesta hora, pode amanhã, irmão, depois de amanhã, nesse ano que está para acontecer, você pode contar com a presença de Jesus na tua vida. Você pode apresentar as tuas orações, já aconteceu. Você não precisa trazer ofertas de sangue, porque Jesus já se ofereceu como o Cordeiro de Deus. Glórias a Deus. As potestades não têm mais poder sobre você. Glórias a Deus. Se você sentir uma opressão durante a sua trajetória, você andar na sua vida, você pode clamar pelo nome do Senhor nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Amados, então você vai fazer os planos da sua vida, você vai ser próspero. Você vai ser uma pessoa abençoada, você vai passar por dificuldades, você vai passar por privações e por provações, mas você tem a graça do Senhor, que você pode invocar o nome do Senhor, viu? Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Eu posso ouvir um graças a Deus? Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Não é para você desligar tudo, não. É só esse aqui que eu estava aspirando o ar aqui, estava me afetando um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E elas vão então até esse lugar, né? E são surpreendidas com o sepulcro vazio. E para espanto, para aumentar o espanto, 2 anjos ali, 2 varões, né? Que vocês estão procurando o vivente, né? Procurando o vivente entre os mortos. Irmãos, em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, irmão, tem uma revelação, uma palavra revelada para os irmãos agora. Irmão, venha para o culto, irmão, sabendo que Jesus está vivo, que Jesus quer estar com você, que Jesus quer ouvir a tua oração, que Deus quer ouvir a tua oração em nome de Jesus. Não venha assim dizendo, será que vai, será que não vai? Venha sabendo que Jesus ressuscitou. Essas mulheres, elas estavam passando um momento diferente do nosso. Essas mulheres foram as primeiras, né, que tiveram, vamos dizer, essa notícia. Mas nós não, irmão, glórias a Deus. Então venha para a casa do Senhor, com essa certeza, Jesus estará presente, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Através dos meus irmãos, estaria ali louvando ao Senhor, estaria agradecendo, estaria cantando a ressurreição do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, glória a Deus. E olha, elas foram contar isso aos apóstolos. Não era fácil. Se eu estivesse lá, creria. Eu não acredito que isso aí estivesse acontecendo com facilidade. Crer na ressurreição, conforme eu já disse aqui, crer na ressurreição é um ato de revelação do Espírito Santo de Deus. Não tem como crer em um ato tão irracional quanto uma ressurreição. Isto é uma coisa que a razão humana não consegue admitir a ressurreição, mas você tem a revelação da palavra, você tem a revelação, glórias a Deus, você será ressuscitado um dia. E se você pode dizer um amém, quer dizer que eu concordo. Glórias a Deus. Amém? Você tem essa revelação, você tem essa certeza. Glórias a Deus. Você está passando, às vezes, por alguma dificuldade aí, mas você sabe que você vai passar isso daí. Isso vai sair, glórias a Deus. Você não vai ficar sempre assim, não. Jesus já nos deu a graça para a gente vencer qualquer coisa na nossa vida. Glórias a Deus. E até, quem sabe, de conviver com aquilo. Uma coisa que às vezes não é agradável, mas Deus nos dá graça para nós podermos conviver. E eu tenho exemplo na Bíblia, no apóstolo Paulo, ele tinha uma coisa que o desagradava, que o incomodava, ele orou tal, e não aconteceu, e Deus falou, para mim basta a tua graça, basta vir a tua graça, pronto. Amém? Glórias a Deus, amém? E você sabe que é através da graça de Deus que você vai ser uma pessoa vencedora. Glória a Deus. Aleluia. Vai ser, não, já é vencedora. Somos mais, a palavra usa o tempo presente. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Elas vão contar isso aos apóstolos e eles ficam ali meio atônitos e tal. Mas tem um, que é Pedro, homem impulsivo. Deus também usa pessoas impulsivas, viu, irmãos? Deus usa pessoas mais calmas, mas também usa pessoas impulsivas. E Pedro, diz um outro texto da Escritura, que João também, diz um outro evangelho, que eles saíram correndo, eles foram até o sepulcro. Outros ficaram falando, nossa, essas mulheres estão loucas. Glórias a Deus, não estão loucas não, irmãos. Eu não estou louco quando eu anuncio que Jesus nasceu. Jesus nasceu,
de uma virgem. Eu não estou louco quando digo que Jesus ressuscitou dos mortos, glórias a Deus. Eu não estou louco quando digo que Jesus virá buscar a sua igreja, irmãos. Eu não estou louco quando eu creio nisso e confesso isso e digo isso com toda a certeza. Não estou louco. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Essa é a razão da nossa fé, irmãos. A base da nossa fé são essas coisas que parecem loucura, mas essas são a base da nossa fé. Se você não crer nisso, irmão, eu sinto muito. Você precisa pedir a Deus que te tenha misericórdia de você, te dê a revelação disso. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. E ele vai e constata que realmente é aquilo que está lá, que não viu o corpo e tal, né? Aí tem outro episódio, que é uma continuação disso daqui. O Lucas 24, 13, se quiser colocar aí. Glória a Deus. Lucas 24, 13. Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava cerca de 60 estádios. 60 estádios aí, 40, mais ou menos uns 30 quilômetros. Talvez uns 20, 25 quilômetros por aí. Cujo nome era Emaús. Eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido, e você pode imaginar a conversa deles, uma conversa dizendo, vimos tantas maravilhas, mas aí de repente tudo acaba do jeito tão triste, do jeito tão trágico. E agora? O que vamos fazer? Começamos a querer voltar para as nossas atividades, nossos lugares, mas alguém se aproxima. Glória a Deus. Como é bom a gente, às vezes, mostrar para o Senhor, não a nossa, não vou chamar de indignação, mas a nossa tristeza. É bom a gente buscar esse conforto no Senhor. Às vezes a tristeza é muito grande, o desapontamento é muito grande. A gente pode apresentar ao Senhor. Nós podemos apresentar, às vezes, uma carga de opressão muito grande sobre nós. Apresente ao Senhor. Jesus, com certeza, se você prestar bem atenção, você vai ouvir Jesus falar com você. Você vai ouvir Jesus trazer palavras de conforto, você vai lembrar de versículos da Bíblia, o Espírito Santo vai falando na sua mente. Glórias a Deus. Quem já passou por momentos difíceis, quem já passou pelo vale da sombra da morte, quem já esteve ali naquela dificuldade ali, ele apresenta ao Senhor. Você ouve, os versículos começam a aparecer dentro de você. Quem é que está falando para você? Quem está falando? O Espírito Santo está falando para você, te lembrando de versículos, e você vai vivendo daquela palavra. Aquela palavra ela vai acontecendo dentro de você, ela cria força dentro de você, ela te dá coragem, te dá ânimo, e você perde o medo também. Sabia que ele faz perder o medo? Glórias a Deus. Então você está passando às vezes por um vale, acabou de sair de um problema, ou está vivendo aí num problema difícil, e você começa não digo a se queixar, mas começa a conversar com o Senhor, e Deus começa a te dar palavras. Assim aconteceu com esses dois que estavam indo. Estavam indo desanimados para a sua aldeia, para as suas casas.
Mas o Senhor aparece do lado deles e começa a falar: vocês estão tardios para pensar, glórias a Deus. Vocês lembram que disse profeta Isaías, e foi citando aqui, diz que o Senhor Jesus deu um curso para eles. Passou um curso, olha aqui. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E vocês estão conversando do quê? Estamos conversando acerca de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras. É o versículo 19, se quiser por aí. Foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes e dos nossos príncipes entregaram a condenação à morte e crucificavam. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Glórias a Deus. E ainda eles testemunham que é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Glórias a Deus. Irmãos, às vezes até o testemunho de uma pessoa dizendo: olha, eu estive lá, eu vi, Jesus me curou, Jesus me libertou, eu tenho certeza que ele está vivo. Às vezes até o testemunho de uma pessoa pode acontecer, que Deus pode até arranjar uma pessoa para fazer isso, mas mesmo assim a gente acaba não crendo e o desânimo ele continua. Mas Jesus, ele não queria perder aqueles dois, se é que pode falar assim. Deixa eu ir aonde se encontra a dúvida. Eu quero esclarecer para você, eu quero dizer para você, eu faço parte das Escrituras, eu já fui mencionado lá atrás, que ele não fala desse jeito, falou: vocês lembram quando o profeta falou isso? Passou um estudo nessa caminhada, passou desde os profetas. Glórias a Deus, não havia vamos dizer, esse conhecimento, não havia, vamos dizer, essa certeza que haveria a ressurreição. Você pode ver alguma coisa escrita, vamos dizer, lá nas Escrituras, antigos, acontecendo, o Messias vai ser entregue, e aquilo tudo escrito, mas de fato ainda não tinha acontecido, e se passaram muitos anos. Uma coisa que demora muito tempo faz a gente perder a esperança, sabe disso? Então a gente acha que aquele texto que está ali é um texto, aquilo ali é uma coisa histórica, glórias a Deus. Nunca quero pedir para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você nunca considere a Escritura como algo histórico, como um registro, uma crônica, simplesmente alguma coisa que se passou, como se fosse um diário de alguma coisa. Meu irmão, se a palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou, glórias a Deus, isto é uma verdade para nós, isto é alguma coisa que nos move, alguma coisa que nós esperamos, glórias a Deus. Se nós não cremos nisso, nós podemos ler qualquer livro. Tratar as Escrituras com essa vulgaridade, essa banalidade, para nós só vai nos destruir. Mas glórias a Deus. Glórias a Deus que a palavra de Deus é viva. Glórias a Deus. Glórias a Deus que a palavra de Deus me renova todos os dias. Ela é a mesma, mas ela me renova todos os dias. Todos os dias eu sinto a misericórdia de Deus, todos os dias eu sinto a proteção de Deus, todos os dias eu sinto que Jesus está me segurando nas minhas mãos para que eu não tropece, todos os dias, glórias a Deus. Eu tenho aonde correr, eu tenho aonde me consolar, eu tenho essa certeza de que as Escrituras estão aqui para nós
como uma grande bênção da parte de Deus. Aleluia, Jesus. Os historiadores tentam, vamos dizer, desvalorizar a palavra, tratá-la como um livro comum, mas ele é pelas Escrituras que nós vamos viver. Pela palavra de Deus nós vamos viver. Por aquilo que sai da boca de Deus nós vamos viver. Glórias a Deus. Nós não vamos viver, vamos ter que trabalhar esse ano que entra, vamos enfrentar os problemas, vamos criar os nossos filhos, vamos ter muitas alegrias, mas também teremos muitos desapontamentos. Em todo o tempo, as pessoas também têm isso, mas a diferença é que nós temos um Consolador. A diferença é que nós temos um Consolador presente, que mora dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E aquele companheiro que aparece naquele caminho, começa a explicar para eles. E até que finalmente eles chegam a esse lugar chamado Emaús, ou a residência deles. E Jesus faz assim que vai seguir adiante. Jesus recebe um convite, entra para dentro aqui, vamos cear, vamos comer alguma coisa, algum tipo de convite desse tipo, e Jesus aceita, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus aceita. E nessa de aceitar, na hora de partir o pão, eles reconhecem que ali quem falou com eles foi o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Todos nós sabemos quando é o Senhor Jesus falando conosco, irmãos. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos o carinho, o cuidado, e muitas vezes as palavras de correção, quando Ele está nos corrigindo. Nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus, né, usando os irmãos para falar com a gente. Glórias a Deus. Aleluia. E aqueles homens têm então a revelação de quem é o Senhor Jesus. Eles dizem, mas nós não sentimos nosso coração quente, nosso coração fervendo com as palavras. Glórias a Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a tua alma se alegra, você sabe disso. Quando você ouve a palavra de Deus, o teu espírito, nós temos alma e temos espírito. O teu espírito, ele testifica que você está ouvindo Deus falar com você. Glórias a Deus, você se identifica com aquilo, glórias a Deus. Você já cantou, talvez centenas de vezes, esse hino que nós cantamos agora há pouco, em espírito e em verdade. Você já cantou tantos outros hinos, mas você se alegra com eles, porque você se identifica com eles. Você já ouviu, você já deve ter lido essa passagem que eu estou lendo aqui, talvez centenas ou dezenas de vezes. Mas todas as vezes que você as lê, elas se renovam dentro de você, porque você se identifica com elas. Elas falam com a gente. Glórias a Deus, elas destroem opressões malignas. Elas destroem desesperos na nossa alma. Glórias a Deus. Elas nos dão coragem para nós. Glória a Deus. Por isso que nós vamos e temos que viver da palavra de Deus, da boca de Deus, daquilo que sai da boca de Deus. Vamos comer o nosso pão todos os dias. Vamos nos alimentar. Mas nós que somos crentes, irmãos, nós temos e devemos continuar tendo sede das coisas de Deus, fome das coisas de Deus. Nós não podemos perder essa fome das coisas de Deus. Glórias a Deus. Eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Eu preciso da tua presença. Eu preciso ler as Escrituras e o Senhor falar comigo, glórias a Deus, e não como um livro
um livro, vamos dizer, um livro comum. É Deus falando conosco. Glórias a Deus. E eles saem correndo, saem apressados e vão se encontrar lá com os 11 e mais outros discípulos em Jerusalém. Voltam de uma maneira apressada, já era de noite. Eu fico imaginando aqui a dificuldade de andar à noite. Mas a alegria é tanta que aí a distância se torna curta, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Nós encontramos Jesus, nós nos alegramos em compartilhar Jesus. Não sei se você se alegra com isso, eu me alegro de compartilhar Jesus. Glória a Deus. A gente não acha dificuldade. Aqueles homens, do seu jeito, a Bíblia não entra no detalhe, chegaram até o lugar onde estavam os discípulos, os apóstolos, no caso aqui, e mais outros discípulos, e falaram verdadeiramente, Jesus está vivo, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, Jesus, glórias a Deus. E diz aqui a Escritura, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu li num outro trecho, se eu li lá no livro de Marcos, que eles estavam falando isto, e Jesus se apresenta ali para eles, né? Glórias a Deus. E eis que, vamos ler aqui. Glórias a Deus. Está aqui, eu vou ler aqui no versículo, só para mim correr aqui. E falando, aqui no versículo 36. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, Shalom, ou paz seja convosco. Glória a Deus. E eles espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. Irmãos, vocês podem imaginar, estamos aqui conversando, de repente aparece uma pessoa no meio, a gente espera que a pessoa bata a porta, né? É maravilhoso, irmãos, como Jesus é maravilhoso, né? Glória a Deus, aleluia. Jesus, o Senhor está presente aqui, não está? Com certeza. Aleluia, Jesus. Esperava que tivesse parece de repente alguém. Glórias a Deus. Por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Glórias a Deus. Aleluia. Dizendo-lhes isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Olha, irmãos, crer na ressurreição não é uma coisa fácil, não. Estava lá o Senhor Jesus, mostrou as marcas. A mente da gente, irmãos, precisa realmente se adaptar a uma situação totalmente inusitada. Aquele homem que aparece ali no meio, ele está falando, sou eu. Olha aqui as marcas. E mesmo mostrando as marcas, diz aqui o texto, eles não creram. Deixa eu dizer uma coisa de novo, que eu já falei aqui.
Mas você crê, você não estava naquele dia lá que ele se apresentou, você não viu as marcas, mas você crê, irmão, você é bem-aventurado por isso. Aleluia, Jesus. E eles ainda não crendo, o Senhor tem alguma coisa para comer? Tem alguma coisa aí? Eles lhe apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou, de versículo 43, o que ele tomou e comeu diante deles. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aí Jesus começa a dizer para eles, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, glórias a Deus. Está vendo como a palavra, irmãos, a palavra, as evidências pessoais e físicas não convenceram tanto, mas a partir do momento que foi lida a palavra, então o que aconteceu? Abriu-lhes o entendimento. Glória a Deus. Aleluia. Olha o poder que tem a palavra de Deus, irmãos. Glórias a Deus. Falou, é verdade, está escrito mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, está escrito. Jesus é o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Eles tinham acesso somente do Antigo Testamento e não tinham acesso a todas as coisas, porque as coisas não estavam juntas e compiladas juntas, mas elas estavam dispersas. Mas os trechos que o Senhor Jesus mencionou, abriu o entendimento deles, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu me dizer uma coisa, irmãos. Deixa eu me dizer uma coisa. Às vezes, muito espetáculo não quer dizer que converte as pessoas. Entende? Às vezes, um culto muito emocionante, muito louvor, muito assim, não quer dizer que converta as pessoas. Mas quando você fala da palavra, ou canta a palavra, você abre o entendimento das pessoas, e depois o Espírito Santo vem e completa a obra. Glórias a Deus. Olha, vieram os homens contando. Olha, eu estava no caminho, veio um homem lá e começou a contar as coisas para nós, e não sei o que aconteceu, contamos, e ele fez, aí apareceu ele lá no meio, as marcas apareceram, e o homem não se convencia, mas a partir do momento em que a palavra de Deus, o que saiu da boca de Deus, foi mencionado, houve uma transformação, abriu o entendimento, glórias a Deus. Hoje nós temos que viver da palavra. Nós temos que viver daquilo que está escrito, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mas eles eram duros de crer. Irmãos, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, eu posso compreender esses homens que presenciaram, que testemunharam isso, glórias a Deus. Eu posso entender a incredulidade deles, porque não é uma coisa fácil de aceitar a ressurreição. Glórias a Deus. É alguma coisa inédita. É alguma coisa que alguém diz, mas está escrito mesmo, e é verdade, está escrito. Então a palavra foi mencionada. Pronto. Agora sim, disse assim. Olha aqui. E disse-lhes ainda, versículo 46, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Glórias a Deus. Versículo 48, deixa eu fazer um pequeno comentário, versículo 48, que diz: e destas coisas sois vós testemunhas. Glória a Deus. Aleluia. Tudo isso aconteceu de uma forma maravilhosa, sabe? E tudo isso tinha um propósito.
Propósito que eu e você, que estamos aqui sentados numa igreja, onde se prega a palavra, para que você fosse abençoado, para que você recebesse o Espírito Santo de Deus, para que você cresce na ressurreição. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Glórias a Deus. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glórias a Deus. E aí o texto continua dizendo assim: e levou-os fora até Betânia. Betânia é uma cidade, uma aldeiazinha que ficava ali fora, a cerca de uns 4 quilômetros, por aí aproximado. E levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-os eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Diz: vocês são as minhas testemunhas, mas vocês vão precisar ainda de receber a promessa do Pai. Vocês vão precisar ficar em Jerusalém e vocês vão receber a promessa. Diz outros trechos bíblicos com mais detalhes que Jesus, ainda por 40 dias, ele ensinou, esteve com eles. O livro de Lucas não entra nesse detalhe, mas outros evangelhos entram. Mas estava se aproximando aqui, já faz parte de outro trecho, estava se aproximando o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, iriam chegar os peregrinos de vários lugares até Jerusalém, iriam chegar. E Deus planejou esse dia para que nesse dia fosse derramado o Espírito Santo sobre aqueles que estivessem reunidos. Isso já aconteceu, glórias a Deus. Aleluia. Mas ainda diz que nós devemos buscar estar cheios do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. O Espírito Santo já foi derramado naquele dia de Pentecostes. Glórias a Deus. A ponto que vocês verem lá no trecho, lá no livro de Atos dos Apóstolos, há uma descrição com mais detalhes daqueles homens que estavam reunidos ali no dia de Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo. E estes homens cheios do Espírito Santo testemunharam com grande poder, no meio de tantas adversidades, eles foram testemunhando, e assim isso veio e chegou até os nossos dias. Ao longo desses séculos todinhos, nós recebemos o Espírito Santo, para que possamos crer nas Escrituras, crer nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. E cheio do Espírito Santo, nós possamos testemunhar isso para outras pessoas. E aquelas pessoas testemunharão para outras. E assim será feito até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Até o dia que acontecerá um arrebatamento. Glórias a Deus, em que Jesus virá buscar a sua igreja. Em que Jesus dará a vida eterna, ou seja, a continuação da vida eterna. Não é que nos dará, já nos deu, mas nós faremos parte disso tudo, já fazemos parte, mas assim de uma outra forma gloriosa. Mas quero lembrar os irmãos da mensagem de hoje. Aquelas mulheres, elas não estavam indo até o sepulcro com a certeza de que Jesus estaria ressurreto. Elas estavam levando especiarias conforme o costume da época. Elas foram surpreendidas. Levaram
testemunho para os discípulos, mas a si mesmos eles não creram. Embora Pedro, movido por aquele relatório daquelas mulheres, foi até o sepulcro e constatou que era assim. E depois Jesus se apresenta àqueles discípulos que estão indo para suas casas lá em Emaús. E aqueles discípulos, mesmo eles, veem que Jesus ressuscitou. E estando conversando com eles, Jesus aparece no meio deles. Mesmo aparecendo, aqueles homens não creram. E Jesus começa a explicar. Explica as Escrituras. Então, quando explica as Escrituras, quando mostra as Escrituras, é que o entendimento deles se abre. E eles aceitam aquilo como verdadeiro. E eles passam a ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo. E por isso, meu querido irmão, por isso é que você tem a maravilha das Escrituras na tua mão. Amém? Glórias a Deus. Então não trate este livro como um livro vulgar, como se fosse um livro de crônica, de história. Amém? Que você possa tratá-lo como a palavra de Deus. Amém? A carta de Deus à humanidade. A carta de Deus oferecendo salvação a todas as pessoas. A carta de Deus oferecendo vida eterna para as pessoas. A carta de Deus mostrando que precisa de arrependimento. A carta de Deus dizendo que eu dei o meu filho no lugar de vocês. A carta de Deus dizendo que eu amei a humanidade de tal maneira que vou dar meu filho. Da carta de Deus. Amém? A carta de Deus que diz eu estarei com vocês todos os dias. A carta de Deus que diz que eu virei buscar, que eu tenho uma igreja na terra. E a carta de Deus que diz que você é parte da igreja. Glórias a Deus. A carta de Deus que diz que você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Te alegra. Não vai acontecer de novo uma ressurreição, já aconteceu. Não vai acontecer de novo, irmão. Porque Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos participar do seu reino. Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado.